Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Hoje nós vamos falar sobre integração de serviços e aplicações cloud com REST e JSON em Delphi e C++ Builder. Meu nome é Fernando Risato, eu sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Então vamos lá, um pouco sobre a infraestrutura de REST e JSON no Delphi e no C Builder. Você vai encontrar no produto componentes para acesso a serviços que estão nas nuvens ou qualquer tipo de serviço web baseado em REST e JSON. Então, nós estamos falando aí de mais de 50 mil serviços disponíveis dos mais variados tipos e finalidades possíveis, né? Então, esse site, e é bastante interessante, ele traz uma lista, ele é como uma páginas amarelas, né, para quem lembra disso, um catálogo de serviços que estão disponíveis aí via REST, né, na internet. Então você tem aqui classificado por tipo, por popularidade, enfim, e tem as APIs dos mais variados serviços e finalidades possíveis. Né? Então nós vamos consumir algumas delas e entender como é que o framework de REST e JSON do Delphi funciona. Né? Você também pode consumir serviços que estão hospedados em uma empresa, servidores de aplicações criados em tecnologias como .NET, como Java e outras mais. Né? O nosso suporte a REST e JSON é standard, é padrão. Okay? Com isso, você consegue expandir as suas aplicações desktop ou mobile fazendo consultas a recursos externos, a recursos que estão externos à sua aplicação. Então aí vai existem as mais variadas possibilidades, como integrações com redes sociais, integrações com drivers virtuais, com Dropbox, com Google Drive, integrações, por exemplo, integrar com o calendário do Google, né, com o Google Calendar, e aí, por exemplo, se você tem lá um CRM, aí você pode gerar uma agenda lá para o vendedor, né, diretamente na agenda dele do Google Calendar. Você não precisa implementar um calendário na sua aplicação, mas eu posso fazer o agendamento pelo meu CRM e gero lá, o vendedor interno gera uma visita para o vendedor lá externo, para um cara que, ou para um técnico visitar determinado cliente em tal data e depois alterar esse calendário ou etc. Então, dá para se expandir, né, a funcionalidade que você já tenha em sua aplicação para milhares de serviços que estão aí localizados nas nuvens. Né? E extremamente fácil de implementar. Tá? Essa tecnologia está disponível tanto para VCL quanto para FireMonkey. Então funciona nas duas plataformas e funciona para todos os nossos compiladores. Você pode ter isso para iOS, para Android, para Mac e para Windows. Okay? Um pouco sobre os componentes. Então, aqui estão os componentes que são parte desse framework REST. Todos estão baseados no HTTP Client, significa que então, eles usam, né, a chamada HTTP e HTTPS nativa de cada plataforma. Tem suporte à compactação de dados com gzip, isso já é automático da plataforma. Suporta autenticação, tá? Inclusive o AUF1 e o AUF2. Para JSON, né, você tem adapters para converter JSON para dataset para JSON, para formatação, tem as classes para criação e leitura de JSON, né, são parte da infraestrutura da ferramenta, e suporte a criação de protótipos rapidamente usando Visual Live Binds, porque eu tenho dados, inclusive resposta de um JSON em tempo de design disponível para montar uma interface. Então é realmente extremamente produtivo. Né? Você tem dois utilitários que são interessantes, um utilitário e um pacote de exemplos, na verdade, que são parte do produto. Então, o REST Demos, ele está lá no source, né? Perdão, ele está lá na sua lista no diretório de exemplos do produto, né? Nós vamos explorar um pouco. É um conjunto de exemplos para alguns provedores já montados. Então você pode entender como é que foi codificado isso. Então tem aí exemplo para fazer a integração com o Twitter, com tarefas do Google, Facebook, tem vários exemplos aí e você pode consultá-los, ok? E esse cara tem o código-fonte disponível, então naturalmente você pode ver como isso aqui foi feito, por exemplo, Dropbox, etc. E outro cara importantíssimo nesse framework de REST e JSON é o REST Debugger. Então isso você vai encontrar lá no menu Tools do seu Delphi.
o REST Debugger. Esse cara, ele permite que você teste os serviços, né? Então você vai colocar ali a URL, os parâmetros, você pode fazer chamadas desse serviço e testá-los, observar o retorno, como é que volta, né, o JSON para montar então a sua aplicação. Tá? E o grande diferencial é que esse REST Debugger, depois você copia, tá vendo? Aqui tem um Copy Components, nós vamos ver como isso funciona. Você copia tudo que você testou aqui já para dentro da sua aplicação. Ele vai gerar os componentes para você, vai copiar os componentes REST já previamente configurados, com URL, mecanismos de autenticação, parâmetros, tudo que você definiu aqui no REST Debugger. Ok? Então vamos lá, vamos passar para a prática. Eu vou passar aqui para a ferramenta. Nós vamos começar por explorar aqui o REST Debugger. Então, em menu Tools, REST Debugger. Tá? Esse cara também tem o fonte aberto, então se você for lá no source, nesse caso está no source do Delphi, para quem tem o produto aí registrado, tem lá os códigos fontes, o código fonte do REST Debugger. Tá? Então vamos começar por explorar esse cara. Nós temos aqui algumas APIs, então aqui nesse site, né, você encontra uma série de APIs disponíveis. Nós vamos explorar primeiro essa aqui, o Speedcast. Né? Esse cara, ele basicamente ele lista os pontos onde estão, onde há que tem condições para surf, isso lá na Califórnia. Né? Então, ele retorna a previsão do tempo e a previsão em termos de altura de ondas, etc., vento para a prática de surf na Califórnia. Então, esses caras, além do site, então, se nós viermos aqui, você tem um site, né? Além do site, eles têm uma API disponível para consulta. Então, eu posso, aqui no site, nesse caso, né, selecionar uma região, e aí nessa região eles dão, nas proximidades ali, como é que estão as condições do tempo para hoje ou para os dias futuros. Então, como é que vai estar amanhã, questão de vento e tal. Então, esse cara foi convertido em uma API. Tá? Essa API está aqui. E ela te dá os mesmos dados que você está vendo ali na aplicação. Então, se eu tomar, por exemplo, este recurso REST, né? Então aqui ele vai me listar todos os spots, ou seja, os pontos disponíveis aí para a prática de surf, ou conhecidos para a prática de surf. Né? Então, eu vou passar aqui para o REST Debugger e vou colar aqui a URL. Basicamente é isso. Né? Vou aqui escolher o meu retorno aqui, o tipo de conteúdo que vai me retornar é JSON. Tá? Eu vou fazer um request. Ó. Send request, ele já retornou aqui embaixo. E aqui no body você pode ver o retorno em JSON. Né? Que ele voltou aqui, ó, a lista dos pontos, a latitude e longitude onde se encontram, o ID dele. Né? Então, com isso eu já tenho aqui a lista, posso converter isso em dados tabulares, está sendo feito pelo REST Adapter, né? Então você tem aqui os dados nesse grid disponível para montar a sua aplicação. Então, feito isso, eu diria que você já está praticamente com a aplicação pronta, a integração pronta. É extremamente simples. Obviamente, nesse caso, não tem autenticação, né? Mas eu vou criar aqui uma aplicação multi-device. Nessa aplicação multi-device, nós vamos trazer um toolbar, vamos trazer um grid, perdão, um list view. Ok? Vou alinhar esse list view client. O meu list view, eu posso configurá-lo aqui de maneira personalizada no It Appearance, ou eu vou utilizar aqui nesse caso uma lista com detalhe à direita. Ok? Muito bem. Vou trazer aqui um botão. Esse botão, vou alinhá-lo aqui no centro. Ok? Vai ser aqui o execute. Execute. Ok? Voltemos aqui ao nosso REST Debugger e eu vou fazer aqui copy components. E copiou os componentes para a memória. Eu venho aqui na IDE, venho aqui no Delphi e faço um paste. Qual é o resultado disso? São todos os componentes que eu preciso para fazer essa chamada REST previamente configurados. Então aqui você tem o REST Request, Response, você tem o Adapter e como resultado um main table.
Então eu posso aqui no meu REST request fazer um teste dessa chamada. Ele deu aqui que a chamada foi ok. Se nós viermos aqui no meu main table, eu posso adicionar os fields, né? Então eu já tenho dados em tempo de design e nós podemos conectar ao list view. Como é que eu conecto? Por live binds. Então basicamente eu vou tomar aqui no list view o meu main table, tá? Então o meu main table eu vou ligar o count, o spot name ao text e o count name ao detail. Ok? Muito bem. Se nós executarmos aqui mais uma vez a consulta, eu já tenho os dados em tempo de design. Né? Obviamente eu posso executar isso aqui no mobile, eu posso executar isso aqui no Windows ou em qualquer outra plataforma suportada pelo FireMonkey. Eu vou rodar aqui o Windows. Nós vamos, obviamente, na execução você não vai ter os dados, né? Eu tenho que fazer o execute aqui do meu request. Então, basicamente, aqui no código, ó, vamos tomar aqui o nosso REST request 1. Preciso salvar aqui o projeto. Ponto execute. Ok. Vou fazer a limpeza dos dados. Vamos executar. Execute. E eu tenho imediatamente os dados, a consulta dessa API REST. Então, extremamente simples, né? Isso já está pronto para mobile também. Se eu adicionar aqui uma view para Android, por exemplo, ou iOS, ou iPhone, ou iPad, está pronto para mobile. Basta ser executado no seu dispositivo móvel, que vai funcionar corretamente. Ok? Vamos em frente então com mais um exemplo. Nós vamos agora testar esta API do Sunrise Sunset. Basicamente, o que ela faz? Dado uma coordenada, latitude e longitude, ela devolve para você o horário do nascer do sol e o horário do pôr do sol nesta latitude e longitude. Né? Então, nós vamos testar uma chamada a essa API. Você pode ver aqui, ó, tem alguns exemplos. Então, nós podemos tomar este exemplo aqui como referência de chamada, ok? E eu vou aqui novamente chamar o nosso REST Debugger. Vou colocar essa URL aqui no REST Debugger. E você pode ver que aqui ela tem parâmetros. Né? Então vamos entender como é que eu trabalho com parâmetros nesse caso. Basicamente, o que você vai fazer? Você vai tomar esse parâmetro aqui, por exemplo, a latitude. Então venho aqui em parâmetros, fazer um add. O parâmetro é latitude e esse vai ser o valor de teste. O outro parâmetro será a longitude, LNG, e esse será o valor de teste. E finalmente, a data que eu quero consultar, nesse caso nós vamos manter aqui o today, consultando sempre o dia atual. Então, date e o valor é today. Então, com esses três parâmetros aqui, eu posso remover aqui da minha URL principal, do meu get, os parâmetros, né? E ele vai concatenar os parâmetros que nós adicionamos aqui automaticamente. Então, vamos testar a chamada. Você tem aqui o resultado, que foi ok, e a gente tem aqui o REST, dando exatamente os mesmos resultados que estavam listados aqui pela página, né? No exemplo da página, aqui no nosso REST Debugger. Como próximo passo, nós vamos utilizar esses componentes que o REST Debugger vai gerar e criar uma aplicação. Então, eu deixei aqui preparado, deixa eu fechar aqui. Eu deixei aqui preparado uma aplicaçãozinha já um pouco mais elaborada para esse mesmo fim. O que é que eu fiz? Eu copiei, fiz um copy dos componentes aqui, então eles foram aqui adicionados. Mas aqui temos alguns elementos a mais. Tem aqui um map view, que é o componente que para mobile que mostra o mapa, né? Utilizando a API ou API do iOS ou a API do Google. Temos aqui um Location Sensor, ele basicamente vai aqui no início, no momento que o projeto é carregado, né, ou
no show aqui do projeto, eu ativo ele e ele vai posicionar o mapa na localização onde eu estou, simplesmente para posicionar o mapa mais próximo na localização onde nós estamos executando a aplicação. E aí, a cada vez que eu adicionar uma marca no meu mapa, né, eu vou executar aqui uma função que vai consultar o horário do nascer e do pôr do sol nesta latitude e nesta longitude. Então, se nós olharmos aqui para o método, para a função, você vai ver que é bastante simples, né? Mas tem uns elementos aqui que tornam já o projeto um pouco mais profissional. O que a gente está fazendo? Está utilizando uma classe task, né, que é da nossa biblioteca de programação paralela, para executar. Então aqui é um método anônimo, né? Toda vez que você utiliza uma thread, é importante que você, no momento que você vai fazer atualização de algum componente da interface, que você use um synchronize para que isso ocorra sem uma colisão entre métodos. Então, eu faço aqui um synchronize, estou basicamente limpando aqui esse memo e colocando aqui a latitude e longitude, nós vamos consultar, passando os parâmetros, porque quando nós trouxemos os componentes para cá, ele automaticamente trouxe já com os parâmetros que nós utilizamos lá no REST Debugger. Okay? Então eu estou passando para ele os parâmetros atualizados da latitude e longitude que eu selecionei no mapa e dando um execute, e se isso resultar corretamente, a gente joga ali no memo o retorno do REST Response. Tá? Então, executando isso lá no tablet, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês. Está carregando aqui o reflector, está aí a aplicação, e ele carregou a aplicação. Então esse é um reflector que permite compartilhar a tela do tablet ou do smartphone. Ele está perguntando se eu autorizo ele a acessar localização, por quê? Porque eu estou usando o GPS do dispositivo, né? Então com isso, autorizando aqui, ele vai posicionar aqui o mapa centralizado no ponto onde nós estamos. Ele usou a coordenada aqui de São Paulo onde eu estou e centralizou o mapa. Ok? Eu vou clicar. Podemos aqui fazer um zoom, por exemplo. Eu vou clicar aqui em uma região do mapa. Ele foi lá, fez a consulta e trouxe o JSON de resultado. Você está observando aqui que a data, a hora, né, não é muito condizente, porque obviamente não houve o amanhecer às 9h30 da manhã, foi mais cedo, mas é porque aqui ele devolve sempre em horário padrão UTC. Então você tem que fazer uma conversão. No nosso caso aqui, acho que a gente estaria com UTC menos 3 ou menos 4. Mas enfim, ele está devolvendo aqui em horário padrão UTC, né, no universal, tempo universal. E aí você pode fazer a conversão para obter no seu time zone, na localização onde você está. Então aí, consultando qualquer parte, né, consigo em qualquer parte do mapa ir lá e descobrir qual seria o horário, né, do pôr do sol e o horário do nascer do pôr do sol, de acordo aí com o lugar onde você está. Ok? Então aí a utilização de uma API REST integrado a o nosso mapa, o componente nativo de mapas para iOS e para Android. Dando prosseguimento, vamos fechar este exemplo. Eu vou carregar o REST Demo, que faz parte dos exemplos do Delphi, né? Então aqui você pode aprender diversas APIs, tá? Isso está lá nos samples do produto. E aqui você pode aprender sobre diversas APIs, como consumir, como integrar, né, essas APIs de uma maneira bastante fácil. Então esse exemplo acompanha o produto, tem aqui exemplos com autenticação e tudo mais. Se a gente executar aqui, pode explorar um pouco esse cara, né? E, conexão com o Twitter, Google Tasks, baseado na API anterior, na versão 1, outras mais, Dropbox, né? Alguns você tem que criar uma conta lá nesse serviço, né? Então ter o seu Client ID, Client Secret, né? Então basta seguir a regrinha que está aqui do lado, ó, que você vai conseguir
fazer isso, né? Aqui, por exemplo, ó, ele está listando os fóruns que estão disponíveis nesse site, que é um fórum, um site de artigos e discussão de Delphi, né? Então aqui é um JSON com a lista de fóruns disponíveis, ok? Então esse REST-Demos é bastante interessante para você conhecer um pouco mais aí das possibilidades, trabalhar com autenticação. E nessa linha, nós vamos mostrar mais um exemplo que faz a autenticação com o Google Calendar, então o calendário do Google, né? E você consegue extrair, por exemplo, a sua lista de compromissos, mas também implementando as demais APIs, você vai conseguir, na verdade, manipular o calendário como um todo, adicionando eventos, removendo, alterando, né? Então, vou voltar aqui um pouquinho para a nossa documentação de APIs, tá? Aqui você tem o Google APIs, que são todas as APIs, basicamente todos os serviços do Google, né? Você tem que, inicialmente, se inscrever. Então, você vai selecionar aqui a API que você quer trabalhar, por exemplo, o Calendar, que eu já tenho aqui habilitado, né? E você vai gerar uma credencial. Então, eu criei aqui uma credencial para acesso via o Auth2, que é um dos algoritmos de autenticação suportado, nesse caso, exigido pelo Google, tá? Então eu criei aqui uma aplicação demo, basicamente o que isso te dá é esse client ID e o client secret, é isso que te importa aqui, né? Então está criado uma aplicação lá no Google APIs que eu vou utilizar como referência para conectar, para identificar que sou eu e fazer o acesso ao meu calendário. Então você tem aqui a API do Calendar, né, onde com todos os eventos, entre eles, nós vamos trabalhar aqui com o evento list, que obviamente vai listar os eventos ou as suas agendas, né, o que você tem na sua agenda de tarefas, né, no seu calendário. Mas, como você pode ver, tem métodos para tudo, para remover, para inserir, né? Então, basicamente, mapeando esses métodos, você consegue manipular todo o Google Calendar. Então, por exemplo, num CRM, você automatizar a inserção de uma visita para um cliente, mandar isso automaticamente lá para o cliente, para o vendedor, etc. E outras N possibilidades, né? Então, todos os serviços do Google nas nuvens têm uma API nesse padrão REST disponível. Okay? Como é que isso funciona então? Então, primeiro problema, né, ou primeira situação que você tem que resolver é que você tem que passar pela autenticação. Então, a autenticação ela tem vários passos, né? Você vai, na verdade, mandar o seu login e ele te dá um authorization code. Com o authorization code, ele te dá um token, que é o que você vai efetivamente usar para chamar a API. Então você tem duas interações com o serviço para então poder fazer uma chamada. E depois esse token expira, logo você tem que obter um novo. Tá? Basicamente esse é o que você tem que fazer usando o protocolo Auth2, que é o padrão para esses serviços do Google nas nuvens. Ok? Então vamos lá, vamos passar aqui para a aplicação. Vou fechar esse Delphi Demo. E vamos carregar o exemplo do Google Calendar. Para entender o funcionamento, especialmente da autenticação das APIs do Google, mas o mesmo é útil aí para Facebook, Twitter, Dropbox e outros mais, nós vamos mais uma vez lançar mão aqui do REST Debugger. Então, o grande diferencial nesse exemplo é com relação à autenticação, que vai utilizar o protocolo Auth2. Né? Depois você vai receber um REST, um JSON como retorno e vai trabalhar isso para apresentar para o seu usuário. Mas o grande, digamos, a maior dificuldade aqui é realmente o processo de autenticação. Então vamos entender como é que ele funciona. Né? Primeiro, nós vamos partir aqui do princípio que nós estamos utilizando esse padrão de autenticação, o Auth2. Né? E que é suportado pelo Delphi e pelo CBuild. Nesse padrão de autenticação, você tem uma solicitação inicial, que vai te devolver um código, depois uma segunda solicitação, que vai te devolver um token. Esse token você utiliza para acessar as APIs. E esse token, ele expira, então, eventualmente, você tem aí que revalidar o token. Tá? Então, aqui está o URL para autenticação. Nós vamos começar colocando lá no nosso... lá no nosso REST Debugger o recurso do REST. Então aqui
a URL de recurso do REST. O calendário ID nós vamos trocar por primary, porque eu só tenho um calendário neste endereço de e-mail. Se você tiver mais de um, você pode fazer aqui uma seleção antecipada de qual calendário você quer acessar. Em parâmetros, eu posso passar qualquer um desses parâmetros listados aqui nessa API. Especialmente interessante aqui é o time min e o time max, porque é a partir de quando eu quero ver meu calendário e até quando eu quero ver meu calendário. Então eu posso, por exemplo, solicitar somente minha agenda de hoje, né, começando a partir da 0 hora de hoje, né, para apresentar para o usuário. Isso para dar um exemplo de todos os parâmetros que você tem aqui. Isso nós vamos utilizar na aplicação final, o time min. E aí vamos à autenticação. Então vou selecionar aqui o protocolo Auth2, você tem aqui um assistente de autenticação, onde você pode informar todos os parâmetros e ele vai fazer o teste dessa autenticação para você. Então vamos começar pelo endpoint. Qual que é o endpoint de autenticação? Então você tem aqui no help do Auth2 do Google, você tem o endpoint de autenticação. Ok? O mesmo endereço é utilizado para obter o token, que é o segundo chamado. Basta substituir aqui por token. Aí vem o Redirection Endpoint, e aqui é um ponto onde merece um pouco de atenção. O que acontece? Quando a autenticação vai ocorrer numa página do Google, assim como acontece em qualquer outra aplicação. Você vai lá no Facebook e dá autorização para outro sistema acessar o seu Facebook. Então, tem uma pagininha da autenticação, por exemplo, lá do Dropbox. Né? Integrando, por exemplo, o Twitter com um serviço do Facebook. Então, tem a página de autenticação do Twitter. Então, você vai fazer a autenticação dentro de um browser. Ele vai autenticar na interface do próprio serviço. E depois, uma vez autenticado, ele tem que redirecionar para algum lugar. Certo? Existe aqui a possibilidade de você redirecionar para um localhost ou utilizar um desses dois códigos que dizem, essas URNs, elas dizem para o API do Google gerar para você o retorno dentro da página. Então, dentro do browser, ele vai gerar o código de retorno code para que você possa utilizar na segunda chamada. Então, esta é uma forma. A outra é utilizar um localhost e aí o retorno, esse code, retorna na URL. Ok? Aqui junto com a URL. Para fins de teste aqui, nós vamos utilizar esse primeiro carinha aqui. Depois vocês vão entender o que nós vamos fazer na aplicação. Tá? Client ID está aqui onde nós configuramos a nossa API, lá nas APIs do Google. Então eu configurei uma aplicação, foi chamada e gerou aqui uma credencial. Então isso identifica a minha aplicação, tá certo? Foi chamada de Delphi Demo 1. Tá? Que mais nós precisamos? O retorno tipo code, o escopo. Quem quer o escopo? Bom, existe aqui na lista de autenticação os escopos possíveis. Né? Então, esses escopos o que recurso eu quero acessar. Eu estou autorizando esta aplicação acessar que nível de informação. Então, eu quero acessar aqui o calendário. Esse aqui será o meu escopo. Tá? Posso acessá-lo normalmente ou read-only. Então aqui esse será meu escopo. Vamos pedir autorização. O que vai acontecer? Ele vai chamar a página web. Como eu já loguei, ele apenas pede para que eu confirme a permissão da aplicação Delphi Demo 1 acessar meu calendário. Vou aceitar. Ele gerou aqui para mim o code. Ok? Esse code nós vamos colocar aqui Authentication Code. E agora eu vou para o segundo passo da requisição, quando eu vou efetivamente gerar o token que vai me permitir acessar minha conta. Então eu faço o request to token. E como resultado, eu tenho meu Access Token. Esse cara é que eu vou utilizar finalmente para fazer a chamada. Tá? Então, se eu aplicar aqui, agora fizer um request, eu tenho como resultado aqui o meu calendário. Né? Vários eventos aqui, porque eu não setei uma data de início. Então, essa é a base da autenticação que nós vamos utilizar aqui na aplicação. Então, se eu vier aqui para dentro da aplicação, vamos entender o que é que está acontecendo. E por que eu tenho esse HTTP Server aqui da Índia aqui dentro? Bom, vamos lá. Eu tenho na tela, na interface aqui da aplicação, basicamente um list view, um botão para login, né? E esse list view, ele está feito um binding, tá? Com o meu resultado, que vai estar lá no meu
no meu main table, né, que a gente vai olhar para isso depois, e eu estou preenchendo aqui os resultados no meu list view. Então nós utilizamos um list view configurável, tá? E estou preenchendo aqui os resultados no meu list view, ok? Então, muito bem. No botão login, então deixa eu passar aqui para o Data Module. Nesse Data Module eu tenho os componentes que nós copiamos aqui, ó, através do Copy Components do REST-Debug. Então tem aqui o REST Client, agora entrou a figura aqui do autenticador, ele está com todos aqueles parâmetros que nós já preenchemos, tá? O Request Response, aí tem um adapter que vai transformar o resultado, já que é um main table, né? O resultado é um JSON, eu vou transformar esse JSON em um Faridac main table, vou ter esses dados em memória para apresentar lá no meu list view. Tá? Observe aqui que o root element do meu response está como items. Por quê? Porque lá no JSON, que você recebe aqui de volta, ó, você vai ver que ele tem algumas informações de cabeçalho e depois ele começa aqui items. Tá? Então, esses itens é o que me interessa, porque são as diversas agendas que eu tenho. Tá certo? Então, você está setando um root element para você não pegar o todo aqui no início, né? Senão você vai pegar também essas informações aqui do cabeçalho desse JSON, tá certo? Então, essa é a razão do item, tá? Tá aqui, ó, os itens, e aí vem a lista de agendas. Muito bem. Lá no mainform, no momento do login, ele basicamente esse botão login, ele ativa um multiview. Esse multiview, ele está aqui oculto, né? Então, se nós tornarmos ele visível aqui, esse multiview, ele tem um web browser dentro, ok? Esse web browser é onde eu vou exibir a autenticação. Então, quando eu ativo, né, o login e o multiview é expandido, então no momento que ele mostra o multiview, aquele browser, né, eu estou setando aqui um tamanho para o multiview, e eu vou navegar, eu vou forçar o browser a navegar. Navegar para onde? Para este método, então lá no Data Module tem um método build login URL. Basicamente aqui eu estou compondo a URL da autenticação. O que tem aqui? Tem aquele endereço da autenticação que nós vimos. Eu passo o client ID, eu passo o response type, que é o code, o redirection, o RI, e aí nós vamos falar disso, e o escopo. Basicamente são os parâmetros que estavam aqui, né, no nosso assistente de autenticação. O que é que eu mudei? Eu mudei o redirection URI. Esse cara eu estou apontando para um localhost numa porta aqui qualquer, né, 9876. Quem é esse cara? Bom, esse cara é este IND server aqui que está simulando para mim aqui um servidor web. Por quê? Porque eu preciso navegar para esse endereço e receber lá na URL o retorno o código de autenticação. Lembra que o Google retornou lá para a gente na página web? Eu preciso receber lá na minha URL a minha autenticação. Então eu estou simulando aqui a existência de um servidor web local com esse HTTP server e eu navego para ele, né, para esse endereço, o retorno volta nesta URL para mim, integrado à URL. Então, feito o primeiro passo na navegação, ele vai exibir o formulário de autenticação para você. Você autentica, autoriza a sua aplicação. Quando o browser terminar a leitura, então aqui tem um evento no browser, lá no componente do browser, a gente tem um evento. Deixa eu só corrigir aqui algo que eu fiz errado, né? Quem está visible falso é o multiview. Lá no meu browser tem um evento que é finish load. O finish load ocorre quando ele termina de carregar a página. Então, quando ele redirecionou para o localhost e concluiu a carga da página, eu executo esse método aqui para extrair o authentication code da URL. Então vamos lá para esse método. O que é que eu tenho aqui? Eu estou basicamente procurando pela palavrinha na URL code igual e estou extraindo aquele código. Então, aquele cara que voltou aqui para mim na autenticação, inicialmente aqui nesse campo, eu estou extraindo ele aqui. Estou pegando o código de autorização, o código de autenticação. Muito bem, de posse desse código, se eu tive sucesso, né, e voltou aqui um código de autenticação, authorization code, eu vou já ocultar o meu multiview, onde está o meu
o meu browser integrado e vou fazer uma segunda chamada que é para requerer agora o Authentication Token. Então, esse Authentication Token vai ocorrer por um REST Client que eu estou instanciando aqui no braço. Então, aqui nós vamos instanciar um REST Client e um REST Request. Vou fazer um post, tá? Com a seguinte informação. Aquele code que nós recebemos de volta. O Client ID e o Client Secret. Tudo isso nós já temos lá, esses parâmetros, né? O Grant Type, que é o código de autorização que nós estamos aqui passando, e novamente o Redirect URI, o endereço para onde ele vai redirecionar, e como resultado desse request, né, do REST Request, eu vou tomar o valor Access Token, né, o Access Token, se foi bem sucedido a chamada, é meu retorno. Então, o resultado dessa função, aqui, ele vai ser passado para o meu autenticador, porque este valor vai variar de tempos em tempos, e finalmente o execute do request. Como resultado do execute do request, eu tenho um response com o JSON via dataset adapter sendo transformado no main table. Esse main table, conectado via live bindings, está sendo exibido aqui no meu list view. Ok? Vamos ver isso executando na prática. Então eu tenho aqui um dispositivo Android, né, onde a aplicação está instalada. Eu vou executar ali, ó, Google Calendar, vou pedir o login. Como já está autenticado, basicamente eu tenho que só aceitar a aplicação, tá? Então tá lá, eu vou autorizar que Delphi Demo 1 seja acessado, acesse meu calendário, ok? E como resultado, você tem o calendário aí sendo exibido. Então, este é o fluxo, né, que você tem que usar para autenticação. Porém, novamente, a chave para tudo é entender, fazer os testes aqui, porque daí para frente você já tem os parâmetros e basta implementar. Ok? Então, com este exemplo, nós estamos encerrando este episódio de hoje. Aqui você tem documentações adicionais, aqui a documentação do produto, alguns blogs com um material interessante sobre REST e JSON, você tem outras integrações possíveis, por exemplo, nesse blog aqui, está usando um serviço de envio de e-mail via REST JSON, tá? Também bastante interessante. Um exemplo de integração com o Twitter. Aqui uma referência das APIs que nós usamos para testar, tá? Muito bem, com isso chegamos ao final de mais um episódio. Aí estão os nossos dados para contato. Siga-nos, por favor, Delphi Brasil Embarcadeiro BR no Facebook. Este é o principal canal hoje de comunicação nosso da Embarcadeiro do Brasil com a comunidade. Muito obrigado pela presença de todos e vamos agora com a sessão de perguntas.